Você já ouviu o seguinte termo, dieta anti-inflamatória ou alimento inflamatório? Se sim, fica aqui nesse vídeo que vamos entender o conceito sobre esses termos. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já fez alguma dieta, perdeu até alguns quilos, mas logo travou naquele peso? Ou já sentiu que tem algo por trás do cansaço, da dificuldade de perder peso, na busca excessiva por comida palatável? A raiz disso, muitas vezes, é a tal da inflamação. Mas calma, não é essa inflamação que você escuta aí na boca de todo mundo. A inflamação é como um ruído interno no seu corpo, que atrapalha, obviamente, processos hormonais, aumenta a fome, retém o líquido e te deixa ali exausta. Se você sente que já tentou de tudo, mas o teu corpo parece travado, mesmo comendo ali bem certinho, mas você sentir que aquela barriga parece que não desincha, o peso ele não desce e o teu corpo parece que nunca reage, talvez o seu problema não pode ser o peso e sim esse ponto de inflamação, mas mais uma vez, calma, hoje em dia essa palavra inflamação parece que está na moda. Porém, diferente do que a maioria acha, não existe um alimento de modo isolado que vai te inflamar. Se isso acontecer, busque um médico. O que pode te prejudicar é o contexto, e já já eu vou falar sobre ele com você. E caso, obviamente, você possua alguma alergia alimentar, sensibilidade alimentar ou intolerância, e mesmo assim você continua a consumir aquele alimento. Por quê? Justamente isso acaba prejudicando o teu sistema de barreira a nível intestinal e, por consequência, vai desencadear processos inflamatórios e de alergias. Até porque no nosso intestino, ele tem uma grande função de barreira intestinal. Então, quando se fala sobre inflamação, normalmente se associa ao que chamamos de uma dieta anti-inflamatória, que isso pode ser a virada para melhorar o teu corpo, recuperar a tua energia e te ajudar a emagrecer de verdade, né? Com comida de verdade. E nesse vídeo também quero falar sobre isso. Mas antes, o que é inflamação? A inflamação de baixo grau é diferente da inflamação aguda. A inflamação é a resposta natural do nosso corpo. Você não precisa ter medo disso. Essa inflamação aguda, ela é visível. Sabe quando você torce o teu pé e ele incha? Sabe quando você leva uma picada de inseto e aquilo ali causa uma irritação, fica vermelha? Pois bem. Porém, quando estamos falando de uma inflamação crônica, ela é sorrateira, ela é silenciosa e ela é contínua. Ela pode ser causada por alimentos específicos inflamatórios de modo individual, por exemplo, se você tem alguma alergia, se você tem alguma sensibilidade ou se você tem alguma intolerância. O estresse também, ele atua aumentando essa inflamação de baixo grau, justamente porque o estresse cortisol muito alto, ele faz todo um processo de degradação do teu muco protetor do teu intestino. O sedentarismo também, o sono ruim, o intestino desregulado e o outro ponto também principal, o excesso da gordura, tá? O excesso do teu tecido adiposo. O aumento dessa gordura também produz o que chamamos de citocinas inflamatórias. E essa inflamação, ela bagunça o teu metabolismo, o teu intestino, os teus hormônios e a tua saciedade. E a sua alimentação e seu estilo de vida, ela precisa entrar para reequilibrar tudo. Percebe que é o contexto e não algo de modo isolado que tem esse poder? Porque se você come algo de modo isolado e você está inflamada, minha Sagari, você precisa urgente buscar uma emergência. E agora entrando em outro contexto, o que é uma dieta anti-inflamatória, Malena? Primeiro, toda boa alimentação, ela tem como base uma base anti-inflamatória, já que deveria ser composta por qualidade alimentar, ou seja, alimentos naturais, que são ricos em vitaminas, minerais, compostos bioativos e toda essa riqueza nutricional que justamente vai controlar o estresse oxidativo do nosso corpo. A gente precisa fazer esse equilíbrio. Porém, sabendo que dieta não necessariamente significa você comer bem. Dieta não é sobre regime, não é sobre restrição, não é sobre privação. O significado da palavra dieta é apenas o teu estilo de vida. Então você pode sim comer muito ultraprocessado, que a sua dieta vai ser com base de ultraprocessado, não saudável. Então quando a gente pensa em uma boa dieta, a gente está pensando em comida natural.
Então, automaticamente, essa comida natural, ela já vai vir com esses compostos que vai ajudar no processo inflamatório natural do nosso corpo. E aí, falando sobre isso, quais são os alimentos que a gente prioriza? A comida de verdade, aquilo que vem do bicho, aquilo que vem da planta, aquilo que você compra no açougue, aquilo que você compra na feira. Então, verduras, legumes, frutas, gorduras boas, abacate, azeite, castanha, coco, peixes, ovos, carnes, frango, chás, cúrcuma, por exemplo, gengibre, água, esses alimentos que a gente sabe da origem dele. Ok, Marlene, entendi essa parte da alimentação que precisa ser rica, que é a comida natural, a comida de verdade. E o que é que seria ali prejudicial? Então, quais alimentos podem ser prejudiciais quando consumidos ali em excesso, principalmente quando o estilo de vida e mais uma vez o contexto não está favorável? Quando existe um excesso de peso e todos os outros pontos que eu falei anteriormente. As comidas ultraprocessadas, a farinha refinada e o açúcar em excesso, adoçantes artificiais em excesso, bebidas alcoólicas. E talvez agora você me pergunte, Malena, mas aí, o glúten, a caseína, a lactose. Caso você não tenha ameaça gás, nenhuma intolerância, nenhuma sensibilidade e nenhuma má digestão, fica tranquila com o consumo. E se quiser ter certeza como esses alimentos reagem ao teu corpo, fica à vontade para você fazer um teste e veja como seu corpo reage. Veja como seu corpo responde. Fica um período, por exemplo, 10 dias sem consumir, 15 dias e verifica se você sente a diferença no teu corpo. Se você sente a diferença para o teu corpo, tira, pode ficar sem. Quando a gente fala sobre alimentação, tem todo um contexto individual por trás. Porém, fique atenta, por exemplo, muitas vezes você vai cortar o glúten e aí, consequentemente, você diminui o consumo da farinha refinada, que antes era a base da tua alimentação. E por ser a base da tua alimentação, essa farinha, isso trazia um maior consumo de calorias e você consumia em grande quantidade. Então, quando você tira esse glúten, você corta essa farinha e você coloca comida natural. Então, você percebe essa diferença de uma comida com menos caloria e mais nutritiva. O foco não é restringir tudo, mas dar ao seu corpo os nutrientes que regula essa inflamação e vai te dar saciedade e vai fazer também com que você desiste. O nosso corpo precisa de nutrição. Então, se você come o tempo todo coisas que não têm nutrição, que não têm nutrientes, obviamente você é a pessoa que vive com fome. Por isso, quando a gente fala sobre fome, estamos falando sobre comida de verdade. Por quê? A gordura vai trazer saciedade, as fibras vai trazer saciedade, o carboidrato vai te dar energia ali junto com essas fibras. A proteína também vai lhe dar saciedade. Então, a base da sua alimentação precisa ser de comida de verdade. Porque quando você recebe essa comida, você sente ele respondendo de modo diferente. O teu intestino ele regula, o inchaço ele vai embora e a energia ela volta, ela brota. Você sente mais saciedade, menos compulsão, o teu humor melhora e claro, o emagrecimento ele vem como reflexo. E o melhor, é sustentável. A comida de verdade sem esse terrorismo alimentar. Mas como colocar na prática, Malena? Comece pelo básico. É o básico bem feito. O seu feijão. Pode colocar o seu feijão com arroz, a sua salada, os legumes, as suas proteínas boas. A base da sua alimentação precisa ser de comida de verdade. Cerca de 80 a 90% de bons estímulos. Nesse momento aqui na tela, inclusive, eu vou deixar algumas opções de como você pode montar esse seu prato. Reduza os industrializados e principalmente os ultraprocessados. Aqueles alimentos que você nem reconhece o nome dos ingredientes. Sabe aquele alimento que você vira o rótulo e você olha e tem um monte de código, um monte de nome difícil? Deixa para isso ser a tua exceção. Lembra, base regular de comida de qualidade, cerca de 80 a 90%, 10 a 20% você deixa para sua exceção. Use a regra do prato, metade de salada, um quarto de proteína e um quarto de um outro carboidrato inteligente, uma batata inglesa, uma batata doce, um feijão, uma abóbora, uma quinoa. E outro ponto, beba água e organize a sua rotina de sono e, obviamente, se movimente. E se você quiser um passo a passo para começar com um cardápio, receitas práticas, um planner de execução e a minha metodologia para os seus primeiros passos, o seu ponto de partida,
dentro das minhas estruturas é o Seca Leve. Eu te convido a acessar o Seca Leve. É um desafio de 21 dias comigo, baseado ali em 5 pilares de mudança, para você aplicar a nutrição com base em comida de verdade, constância e energia. Vou deixar o link na descrição para você vir comigo, destravar o teu corpo com comida de verdade, para você voltar a entrar naquelas roupas que eu sei que tá parada aí no teu closet, para você perder os teus primeiros quilos, se sentir viva, confiante e com autoestima, para você viver com o corpo e a saúde que sustentam os teus sonhos. Te vejo do outro lado, minha sagaz, o Seca Leve te espera.